TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Olá, amigos! Está no ar mais um programa Boas Práticas de Gestão. Conversando hoje com o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Dr. João Melo. Com ele vamos falar sobre transparência e controle social da gestão. Um assunto que realmente interessa a toda a sociedade. O povo já não aguenta mais de tantos desmandos e corrupção. Dr. João Melo foi recentemente presidente do Banco do Nordeste do Brasil e ocupa outras funções políticas como secretário do PMDB. Doutor João, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Com certeza o telespectador vai gostar muito deste programa, porque vai conhecer o trabalho que o governo do Estado, através da Controladoria, faz para tornar o governo municipal e estadual mais transparente. Doutor João, eu inicio, doutor João, perguntando ao senhor que houve recentemente uma conferência sobre transparência e controle social, né? A chamada Consocial. Qual foi a finalidade dessa conferência? A Consocial, ela foi realizada começando pelos municípios, depois o Estado e logo mais, dia 18 e 20 de maio, Conferência Nacional. Essa conferência ela tem como alvo principal discutir uma questão que é uma questão muito relevante para toda a população brasileira. É que o cidadão ainda não se acostumou a perceber que ele é o verdadeiro titular do direito na gestão pública. E que o governante é simplesmente uma escolha sua para gerenciar durante um certo período, em qualquer que seja o nível federal, estadual ou municipal. E essa conferência sobre transparência e controle social, ela procura alargar esse campo de visão da cidadania e trazer para a pessoa, de qualquer que seja o credo político, qualquer que seja a formação religiosa, de qualquer nível de escolaridade, trazer para essa pessoa esse chamamento, que ele precisa se engajar no processo da gestão pública. Ele precisa cobrar cada vez mais transparência na aplicação dos recursos públicos. Então, o objetivo dessa conferência é exatamente esse, é alargar essa visão do cidadão em relação à gestão pública de um modo geral, municipal, estadual ou federal. Praticamente foi até uma formação de alguns multiplicadores dessa ideia, não é, doutor João? Porque foram quantas pessoas participaram dessa conferência e quantos representarão o nosso estado no interior? Para você ter uma ideia, desde maio do ano passado, que nós estamos trabalhando nesse eixo, procurando efetivamente desenvolver uma ação que foi crescendo aos poucos e criando motivações cada vez maiores e terminou se transformando na maior conferência que já se realizou no estado do Ceará. O interior, com o chamamento que se fez sob a coordenação do vice-governador Domingos Filho, que tem uma motivação fantástica para esse tipo de coisa. Ele é um municipalista. Exato. E como tal, quando se envolve com qualquer assunto desse, que lhe foi repassado por delegação do governador, ele foi escolhido para presidir essa conferência,
ele se envolveu de corpo e alma. Nós visitamos várias micro-regiões do estado do Ceará no primeiro momento e fizemos um chamamento da população para participar do processo. De tal modo que, quando a conferência municipal foi aberta, nós já tínhamos uma população motivada. E esse público começou a acorrer cada vez em número maior aos vários municípios do estado do Ceará e foi acorrendo aos municípios e participando do processo. Com isso, nós conseguimos realizar 154 conferências municipais. Se nós temos 184 municípios, foram praticamente a todos os Perfeitamente. Né? Você disse muito bem, quer dizer, isso é um número expressivo. Né? Dessas 154 conferências municipais, nós conseguimos a homologação da CGU para um total de 150 conferências. Essas 150 conferências, elas elegeram 2.675 delegados para a conferência estadual. Então, você vê logo que a conferência estadual, ela já começou com um número muito grande. Esses serão os multiplicadores da ideia do... Eu não tenho dúvida de que esses saíram com a motivação para a gente utilizar em qualquer processo. Então, nós tivemos aí 60% representando a sociedade civil, 30% representando o poder público e 10% representando os conselhos, saúde, educação, assistência social, os conselhos sociais. O que nós vimos aqui, com todo esse grande público vindo à Fortaleza para debater os temas da conferência estadual, que não são diferentes dos temas das conferências municipais, porque a CGU estabeleceu 4 eixos de trabalho. E nesses 4 eixos de trabalho, as propostas se agruparam. Então, vieram para cá 2.600 propostas dos municípios. CGU, explicando, é Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União. Que foi quem propôs isso, e é quem preside a nível nacional a Consocial. É a CGU. Dessas 2.600 propostas, com a sistematização que fizemos dentro da CGE, nós tiramos de lá... CGE, que é... Controladoria Geral do Estado, que agrega também a parte de ouvidoria, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. Então, pensaram 20 diretrizes. Tiramos 676 propostas, que foram discutidas na conferência estadual e delas foram eleitas 20 diretrizes que se transformaram nas propostas do Estado do Ceará para a Conferência Nacional. O senhor poderia citar pelo menos 3 dessas propostas, doutor João? Todas elas estão relacionadas com os 4 eixos. Várias propostas relacionadas com combate à corrupção, muitas, combate à corrupção. Várias propostas relacionadas com o acesso à informação, quer dizer, abrir os espaços para que a comunidade possa efetivamente ter um acesso mais fácil. Várias propostas relacionadas com, dentro do eixo da transparência, portal de transparência, quer dizer, criar e daqui a pouco nós vamos explicar o que é esse portal. Isso mesmo. Então, todas elas vinculadas a esses eixos. E eu diria até que, para o estado do Ceará, nós saímos daqui com riqueza de detalhes, com propostas consistentes, que poderão realmente ser bem conceituadas e aprovadas no plano nacional. Esse é o nosso desejo. Ok. Pensando uma dessas ideias sobre o combate à corrupção, o que lhe chamou mais atenção ou o que a gente pode dizer que foi um consenso? Por exemplo, nós andamos vendendo muito a ideia de controle interno preventivo. Significa dizer, você ter um acompanhamento didático da execução de qualquer contrato, qualquer convênio, qualquer termo de ajuste, contrato de gestão, para evitar que se cometa as chamadas atecnias e que se faça, além dessa parte didática do controle interno preventivo, se faça também uma fiscalização lá na ponta
toda vida que se liberar uma parcela de um contrato ou de um convênio. Aliás, o TCM propôs o portal das licitações. Isso né? mesmo, isso mesmo. Então, dentro desse eixo, aí os representantes dos municípios, os delegados, foram escrevendo as suas propostas, para que se efetivasse realmente a implementação de ferramentas desse tipo, para se evitar os desmandos e os desvios de recursos públicos. Secretário, é uma outra medida, né, que é em promover a inclusão digital, né, universal e gratuita. Nós, no estado do Ceará, nós já avançamos talvez mais do que outros estados, porque nós temos aqui já um programa muito importante, né, liderado pelo governador Cid Gomes, que é o projeto das infovias. Né? Isso já vai facilitar em muito, não é, secretário, o trabalho, mas ainda há uma reclamação de que o portal da transparência, o cidadão comum, né? O cidadão comum, ele, além de não ter o computador, é uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor, ele não sabe usar o computador. Então, para este tipo de cidadão, né? Para o cidadão esclarecido, ótimo. E para o cidadão que nem tem acesso ao computador, como ele faria para ajudar também? Para ele se inserir dentro dessa proposta de ser um cidadão realmente participativo e consciente? Muito bem. Excelente pergunta, senhor. Que vai nos dar margem a mostrar que nós temos vários canais que podem ser utilizados para esse tipo de participação. O primeiro e o mais forte deles é a comunicação direta. Procurar um local onde nós tenhamos uma representação e fazer a comunicação diretamente nesse local. O segundo é que de qualquer lugar do estado, qualquer que seja a cidade, ele pode, através do telefone 155, se comunicar e mandar a sua ideia, a sua proposta, reclamar, quando ele assim o desejar, elogiar, se assim pretender. De forma anônima, inclusive? De forma anônima. Pelo 155, que é gratuito, ele pode fazer isso. Ótimo. E esse eu diria até que é a via para aquelas pessoas que efetivamente ainda não têm condições de manusear equipamentos mais modernos, equipamentos de informática. Por quê? Diz com o número 155 no telefone e você já está lá no nosso call center de Canindé, com 40 operadores esperando que chegue o seu telefonema para fazer o encaminhamento de qualquer solicitação. Sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Okay. Custo zero. Mas para aqueles que estão num nível maior, então aqui entra exatamente o uso do computador. Exato. Pode ser pelo nosso canal de comunicação direto com a ouvidoria, que nós temos um que canal é www.ouvidoria.ce.gov.br. Né? Ele pode já acessar por duas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Muito bem. E aí nós vamos alargando essa forma de fazer o atendimento do cidadão. E aqui em Fortaleza, por exemplo, ele ainda pode se dirigir Cine Diogo, onde nós temos um ponto de atendimento. Shopping Benfica, temos um ponto de atendimento no Shopping Benfica. Com pessoas prontas e preparadas para fazer os devidos encaminhamentos desejados pelo cidadão. Luísa Távora, temos outro ponto de atendimento. E além disso aí, nós temos terminais distribuídos na Secretaria de Educação, no DETRAN, isto é, tudo à disposição do cidadão para que ele possa, de fato, acessar ao sistema e mandar a sua mensagem, trazer o seu requerimento de informações. Chegando aí, nós fazemos imediatamente uma distribuição com a rede do Estado e esta informação esse pedido vai ter resposta. Vai ter resposta. E vai ter resposta dentro de um prazo curto. Pois é, secretário, era isso que eu queria já pegando a sua deixa, não é, sobre a resposta. E isso que a população quer. A população está cansada, não é, de reclamar ou está apática sem reclamar,
porque não recebe o devido tratamento. O governo não pensa, esse conselho não pensa em fazer uma campanha de esclarecimento para tudo isso que o senhor acaba de nos relatar aqui, para que eles possam participar mais ativamente. A gente sente que a população está apática diante de tantos desvios de verbas, de tantos problemas, né, com desvio de recursos, prisões de políticos, né? As pessoas já não acreditam mais, embora que com essas prisões já estejam acontecendo alguma coisa de resposta, não é? É verdade. De resposta, mas nós vivemos os últimos anos um momento muito crítico na política que nos leva a não acreditar mais. Como fazer, secretário, para que as pessoas voltem a acreditar? O nosso alvo, ele está ainda um pouco distante e é uma meta de médio prazo, que é criar o controle social para a gestão pública. Para você implantar o controle social na gestão pública, você precisa ter o cidadão devidamente esclarecido sobre os seus direitos. E ele saber reivindicar. Exato. E conhecer os canais por onde ele pode reivindicar. Exato. Então, agora, a partir do mês de maio, aqui no estado do Ceará, se começa um trabalho na escola pública. Nós vamos à escola pública, vamos didaticamente... Começa lá da base. Lá da base. Vamos didaticamente ensinar a criança ou adolescente sobre os direitos de cidadania. E vamos dar para ele todas as informações sobre a forma dele acessar esses direitos. Com que objetivo? Colocar a criança ou adolescente nessa linha para ir desenvolver essa ação? Não tanto este. Este é também um objetivo. Mas o que nós queremos é fazer com que essa criança e esse adolescente leve essa informação até os seus pais e que seus pais, ouvindo dos filhos, eles comecem efetivamente a abrir as suas mentes para essa necessidade de participação. Este é um trabalho aqui do estado do Ceará. Um trabalho árduo, trabalho né? Árduo, por isso que eu estou dizendo de formação aqui. Também, né, dos cidadãos. De formação. Por isso que eu estou dizendo que isso não é uma meta de curto prazo. É uma meta de médio a longo prazo. Com certeza. Para você ter uma ideia, a Nova Zelândia, que foi o país que conseguiu o maior avanço nessa questão relacionada com a transparência, ela levou 40 anos para implantar o seu sistema de transparência nos níveis em que se encontra hoje. É um tempo que você diz, mas é meia vida, é quase uma vida inteira, mas vale a pena, porque se nós não conseguirmos colher os lucros hoje, nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, a possibilidade de fazer essa colheita. Com certeza. Secretário, agora vamos explicar assim, didaticamente como é que funciona o portal da transparência. Muito bem. A propósito disso, se você me permite, eu vou fazer um relato um pouquinho mais ampliado sobre o portal da transparência. Foi não. O portal da transparência, ele nasceu com uma lei complementar federal, a Lei 131. Essa Lei 131, ela reza em vários dos seus dispositivos que a União, os estados e os municípios têm obrigatoriamente que divulgar toda a sua receita e a forma como ela foi constituída, a despesa e a forma como essa despesa foi realizada e as licitações, de que maneira as licitações foram efetivamente desenvolvidas. Bom, o estado do Ceará, um pouco, eu diria até, um desejo de ser mais aberto do que aquilo que estava sendo pedido pela lei, ele determinou que se fizesse a divulgação de não apenas da informação sobre a licitação, mas se colocasse no portal o instrumento contratual por inteiro, para que a pessoa possa acessar e buscar aquele instrumento contratual e fazer uma leitura completa do contrato, do convênio que efetivamente está sendo objeto de divulgação. Essas informações estão todas hoje no portal. Quando eu assumi a direção da CGE,
fazendo uma análise desse portal, eu também achei que ainda não tinha todas as informações. E muitos reclamam que há uma dificuldade de leitura. De leitura. De então, leitura o que nós fizemos? Nós contratamos uma consultoria externa e abrimos o portal da transparência do Estado do Ceará. Hoje você vai encontrar no portal da transparência não apenas as informações que a lei exigia que se colocasse, mas nós temos lá mais um mapa do Estado do Ceará, onde você, tocando em qualquer daqueles municípios, você vai encontrar um conjunto de informações que lhe diz todos os investimentos que o governo do Estado está fazendo naquele município. Na área da saúde, da educação, infraestrutura, Aliás, secretário, social. é bom lembrar que é obrigatório também ter uma placa indicativa na cidade sobre as obras, não é isso? Isso mesmo, é obrigatório. Mas, como o Estado do Ceará vive dentro dessa guerra fiscal, que estão aí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, todos eles disputando investimentos para o seu território, e como no passado eu tinha sido um dos captadores desse tipo de recurso na condição de presidente do Banco do Nordeste, eu percebi que nós não levávamos muita coisa para oferecer ao investidor. Praticamente informação de uma apresentação que se fazia. Então, eu consegui, com a nossa equipe e com a equipe do Estado, especificar aquelas informações relacionadas com as oportunidades de investimento do Estado do Ceará. Com o novo portal, hoje, se você é um investidor lá da Espanha, da França, da Inglaterra, de qualquer parte do mundo, e quer investir no Brasil em energia eólica, por exemplo, ele vai acessar a informação aqui dentro do nosso portal da transparência e ele vai ver todos os campos possíveis de serem instalados para a produção de energia eólica e a capacidade de produção de cada campo. Então, de lá mesmo, ele pode tomar a decisão dele. E dessa forma, nós estamos fazendo para todas as atividades econômicas e produtivas do Estado do Ceará. Então, você veja, o portal tem esta grande utilidade e esta grande dimensão. Vai ficar mais largo agora, porque com o advento da Lei 2.527, que entra em vigor agora no dia 16 de maio, que é a Lei de Acesso à Informação, muitas informações novas vão para dentro do portal. Como, por exemplo, nós vamos ter lá um catálogo de serviços preparado pela CEPLAG, que ele dá uma informação completa sobre todos os órgãos do Estado do Ceará, a nível de secretaria, da administração direta ou indireta, todos eles estão lá com várias informações sobre o órgão, inclusive estrutura, lotação, como é que você acessa, com quem você se comunica, quem é o gestor, todas essas informações vão lá para dentro. Ótimo. Secretário, a propósito da Lei da Informação, eu vi até uma notinha no jornal que o senhor foi a Brasília participar, né, desse evento, e me chamou a atenção um dado que eu vi da secretária norte-americana, Hillary Clinton, né, elogiando a posição, a postura da presidente Dilma Rousseff, né, que está estabelecendo um padrão mundial na questão da transparência e do combate à corrupção. Qual é a sua visão? A Hillary Clinton realmente tocou na ferida? Mas, Silvana, eu acho que ela simplesmente só fez justiça ao Brasil. O Brasil, a partir da Constituição de 88, e de uma forma mais direta, nos artigos 5º, inciso 23, artigo 37, parágrafo 2º e artigo 216, nós temos lá, eu diria, o puxador de todo esse processo. São esses artigos da Constituição Federal. Então, o Brasil foi, aos poucos, definindo e alargando, através da legislação complementar, o que era preciso se fazer em relação a cada dispositivo desse. Até chegar agora com a Lei de Acesso à Informação. Nós discutimos em Goiânia, numa reunião do CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno,
exatamente a lei de acesso à informação. O que essa lei procura, o que se busca com essa lei? É fazer com que nenhuma informação seja negada ao cidadão. Ele tenha direito a acessar qualquer informação. Só fica fora desse contexto aquelas chamadas informações sigilosas, reservadas, que ainda não podem ser divulgadas, porque você não tem um resultado final, como, por exemplo, essas relacionadas com a apuração de processos. Você só pode divulgar depois que você tiver um resultado final. A própria justiça não permite que isso aconteça. E a lei, ela vai fazer com que o Brasil, de um modo geral, porque ela é uma lei nacional e ela é muito exigente, todo mundo procure se enquadrar dentro desse processo de fornecimento de informações. Hoje, por exemplo, nós começamos 11 horas e terminamos 1h30, discutindo no nível do Estado do Ceará, a lei do Estado que vai exatamente repetir essa lei federal, né, para que se tenha, de fato, um sistema de acesso à informação ideal para o cidadão. E nós estamos produzindo uma boa lei. Já fizemos na CGE, que é a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a primeira proposta de lei. Já estamos debatendo essa primeira proposta, vamos fazer um refinamento e queremos, até o dia 16 de maio, já ter essa lei aprovada na Assembleia. Secretário, agora me veio uma ideia de uma outra pergunta. Se existe corrupção, é porque existem corruptos e corruptores. E para os corruptores, o que a lei diz? Bom, para os corruptores, eu acho que não tem uma coisa que se preveja assim, menos do que cadeia, não. Porque eu acho que corruptor tem que responder na cadeia. Mas deveria também devolver os recursos. Deveria devolver os recursos. Eu vou lhe dar uma informação aqui que você vai ficar estarrecida. De todas essas multas que se aplicam no plano federal, estadual ou municipal, por processo de auditoria que se implanta para se fazer a recuperação de recursos públicos, não volta mais do que 12%. E o senhor não acha que a lei deveria endurecer essa questão? Ela deveria ser muito mais rigorosa nesse particular. E esse conselho, ele não propôs isso? Nessa Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, algumas das propostas estão nesse eixo. É criar uma legislação mais forte no sentido de se evitar que alguém pratique a corrupção de fora para dentro. Exato. Isso é um tema que a sociedade também já está começando a despertar. Porque não adianta só prender, não adianta, tem que devolver. Tem que devolver. O que eu acho que essa é a grande punição. É exatamente essa daí. Exatamente. Porque hoje não tem um negócio mais lucrativo. Ora, se 12% apenas retorna aos cofres... O restante ficou aonde? Está onde? Exatamente. 88% está no bolso de alguém. Com certeza. Tem um negócio mais lucrativo do que esse? Pois é. Pois, secretário, eu deixo assim os últimos momentos, o nosso programa é só meia hora, para que o senhor faça outros esclarecimentos que achar necessário. O sistema de controle interno preventivo aqui no Estado. Nós vamos implantar isso agora, neste ano de 2012, deixar isso funcionando regularmente. O que é isso mesmo? Nós fizemos um levantamento completo dos processos sobre contratos, convênios, termos de ajuste, contrato de gestão, passo por passo. Então, agora nós vamos acompanhar passo por passo a execução de qualquer que seja o convênio, o contrato de gestão ou outra modalidade qualquer. De tal modo que, chegando ao final, nós temos a certeza de que o processo está correto. E a fiscalização na ponta resolve a outra questão. Gostaria que o doutor João repetisse, o secretário, os números, os telefones da ouvidoria para que o cidadão possa fazer a sua denúncia ou a sua sugestão em qualquer um desses casos. Muito bem. O caminho mais curto para fazer essa denúncia, acessar ao governo de um modo geral, procurar saber qualquer informação sobre o governo, é o número 155 do nosso call center de Canindé.
Esse número 155, ele pode ser acessado de qualquer município do estado do Ceará. É gratuito e a informação vai ser prestada da maior velocidade que for possível. Esse aqui é o grande canal para a população que não tem a possibilidade de utilizar equipamentos de informática, redes sociais e nem de se deslocar para um atendimento presencial. É o número 155. Ok, muito obrigada a você, telespectador, pela audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Assista ao programa Boas Práticas de Gestão pela TV Universitária de Fortaleza e canal 14 da NET. Transmitido nos seguintes horários: 9h45, 14 horas, 20 horas e 1 hora da madrugada. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.